Eu queria trazer um livro aqui para vocês que eu acho que é um livro incrível, tá? Que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando de Moraes, que conta a história de agentes cubanos infiltrados em organizações nos Estados Unidos, tá? Organizações de diáspora cubana, que são as pessoas que foram fugidas depois da Revolução Cubana. Sobre o livro, né, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, ele conta sobre a Rede Vespa, que é uma rede de agentes cubanos contratados pelo governo cubano que ficaram infiltrados nos Estados Unidos, inclusive trabalhando em base aérea americana, e como eles faziam para passar as informações para Cuba através de rádio. Esse livro é bastante interessante para conhecer a história recente de Cuba, tá? A história recente, a história pós-revolução. Vou falar bem a verdade, é importante conhecer a história colonial de Cuba para conhecer a história recente, mas nesse livro aqui trata-se da história recente de Cuba. E ele tem sim um certo grau de imparcialidade nas informações que ele traz, apesar dele ser um livro escrito por uma pessoa que tem um viés claramente de esquerda. O Fernando de Moraes ele é um jornalista de esquerda, tá? Porém, eu vou falar que nesse livro aqui ele realmente adota um tom um pouco mais imparcial com relação a certas questões que podem trazer disputas ideológicas. Como todo jornalista deve ser, vamos falar bem a verdade, como todo jornalista deve ser. E eu acho que essa é a diferença entre o jornalismo tradicional e o esgoto da comunicação feita por redes sociais hoje na internet, tá? Então, ele de fato consegue, por exemplo, em questões ali de caças cubanos acabaram abatendo aviões americanos. A versão americana diz que era em águas internacionais e a versão cubana diz que era em espaço aéreo cubano. Nessas questões ele ainda coloca a dúvida sobre aonde seria, diferentemente de pessoas aqui no YouTube que vêm passar a informação americana como sendo a verdade, critica quem passa a versão cubana, mas daí passa a versão americana colocando relatórios dos americanos como se aquilo fosse a verdade propriamente dita. Não coloca dúvidas sobre as situações. Então, ele conta a história sobre... E essa é uma história muito incrível, é uma história digna de realmente de cinema, como os agentes cubanos conseguiram se infiltrar nos Estados Unidos, passar informações para Cuba, então conseguiu manter o regime de Cuba funcionando por mais tempo do que se não tivesse esses agentes, né? É muito interessante conhecer, recomendo, super recomendo, mas também eu recomendo, sempre recomendo, procure várias fontes, tá? Procure várias fontes. Não tem isso como uma fonte única. Aqui, inclusive, no YouTube tem alguns vídeos aqui de canais contando sobre essa história, tá? Mas é bom conhecer sempre os dois lados, tá? E aqui, então fica a sugestão do livro aqui, ó, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, Fernando de Moraes. Fernando de Moraes é o mesmo autor de Olga. Eu adoro a forma com que o Fernando de Moraes escreve. É impecável. É uma forma muito boa de leitura, né? Te instiga a querer ler. E eu recomendo, claro, todas as obras. Apesar de que a última biografia do Lula, Fernando de Moraes, eu parei no meio, porque eu realmente não consegui aguentar. Mas, de forma geral, recomendo super Fernando de Moraes.